Seção 3ª. Do julgamento do recurso pelo plenário do CAU-BR. Artigo 57. O julgamento do recurso em processo ético disciplinar levado à apreciação do plenário do CAU-BR deverá ser realizado no início da reunião plenária, como primeiro ponto de pauta, em sessão pública, sendo relatado pelo conselheiro relator da sede CAU-BR, salvo impossibilidade deste, caso em que o relato caberá preferencialmente a membro dessa comissão. Parágrafo 1º. Os nomes das partes não constarão do relatório e voto fundamentado disponibilizados previamente para conhecimento dos conselheiros federais nem serão declarados durante o relato e julgamento, devendo, para tal fim, serem ocultados de forma a não permitir a revelação. Parágrafo 2º. O pedido de sigilo por qualquer das partes, nos termos do artigo 21, parágrafo 1º da Lei nº 12.378, de 2010, implica a não transmissão da sessão de julgamento por meios telemáticos. Parágrafo 3º. Para fins de verificação de impedimento e suspeição, será entregue exclusivamente aos conselheiros federais, no início da reunião plenária, súmula contendo os números dos processos relativos aos recursos a serem julgados pelo plenário do CAU-BR com os respectivos nomes dos recorrentes e dos recorridos. Parágrafo 4º. Durante o relato não será permitido à parte. Parágrafo 5º. Os destaques poderão ser indicados pelos conselheiros federais até o final do relato, quando serão discutidos pela ordem de indicação, devendo versar exclusivamente sobre o conteúdo do relatório e voto fundamentado. Parágrafo 6º. As partes e seus procuradores poderão acompanhar a sessão de julgamento do recurso, com direito à voz por até 10 minutos, incluído, nesse prazo, a manifestação tanto da parte quanto do seu procurador. Parágrafo 7º. Compete ao presidente do CAU-BR conduzir a sessão de julgamento do recurso, zelando pela observância das regras procedimentais, sem emitir qualquer juízo de valor sobre o caso em análise. Parágrafo 8º. O presidente do CAU-BR, ao iniciar o julgamento do recurso, deverá questionar o plenário do CAU-BR sobre a existência de conselheiro federal impedido. Parágrafo 9º. O conselheiro federal que dolosamente ocultar impedimento responderá a processo ético disciplinar, podendo resultar a perda do mandato. Artigo 58. O texto do relatório e voto fundamentado aprovado pela sede CAU-BR será disponibilizado juntamente com a pauta da reunião plenária, para conhecimento dos conselheiros federais, com antecedência mínima regimental. Artigo 59. Durante a sessão de julgamento do recurso em processo ético disciplinar, o plenário do CAU-BR poderá aprovar ou rejeitar minuta de deliberação plenária que será precedida pela leitura do relatório e voto fundamentado aprovado pela sede CAU-BR. Parágrafo 1º. Caso algum conselheiro federal deseje apresentar voto com proposta de julgamento divergente do relator original, deverá pedir vista do processo, adiando-se a decisão para a reunião plenária subsequente, ocasião em que serão apreciados o voto original e o voto vista na forma regimental. Parágrafo 2º. Caso não tenha havido pedido de vista e voto do relator não seja aprovado pela maioria, o presidente do CAU-BR deverá designar novo relator para o recurso dentre os conselheiros federais do plenário do CAU-BR, que apresentará relatório e voto fundamentado na reunião plenária subsequente. Parágrafo 3º. Se do teor dos novos votos elaborados nos termos dos parágrafos 1º e 2º deste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes do julgamento do recurso. Artigo 60. O plenário do CAU-BR deverá julgar o recurso em processo ético disciplinar no prazo de até 60 dias, contados da data do recebimento do relatório e voto fundamentado aprovado pela sede CAU-BR, excluído o prazo regimental do pedido de vista. Artigo 61.
Julgado o recurso, o processo ético disciplinar será devolvido ao CAU, UF de origem, que iniciará imediatamente os atos de execução previstos no capítulo 8 no caso de restar aplicada alguma sanção ao denunciado. Parágrafo único. O trânsito em julgado da decisão do plenário do CAU, BR ocorre na data de julgamento do recurso,